Se você entender isto aqui, vamos começar a crescer ainda mais. Eu olho aqui o versículo 9 e você lê comigo, leia. Mas, leia, 1 Coríntios 2,9, vamos? Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10, ele já vai dar uma explicação, leia. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então olha para mim, quer ver? Quando nós estamos numa campanha, em plena campanha, ou rompendo a campanha, nós temos sempre que voltar para esse lado. Sem o Espírito Santo, eu não posso de maneira nenhuma prevalecer nem chegar aonde eu quero. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui, olha, quer ver? Ele diz o seguinte, que com o meu entendimento humano, com a minha inteligência, eu consigo compreender as coisas de Deus? Não, você não consegue. A sua inteligência, ela vai compreender receita para fazer bolo, física, matemática, mecânica, o que você quiser, química. Você, com a sua inteligência, você fala espanhol, inglês, isso aí não tenha dúvida. Com a sua inteligência, você consegue conhecer as coisas de Deus? De jeito nenhum. Não, não. Onde o senhor leu isso aí? Acabei de ler. Olhos não o quê? Não viram. Ouvidos não o quê? Ouviram. Então as coisas de Deus vêm para mim por um sistema que ele chama de revelação. O que é uma revelação? É um conhecimento que Deus me traz, que eu não aprendo na escola e nem porque alguém me ensina, mas o Espírito Santo coloca dentro de mim. E de repente, alguém fala assim, como é que o senhor conhece essas coisas? Eu não conheço por mim mesmo, isso é de Deus e Ele que coloca. O senhor compreende tudo que o senhor explica? Nem sempre, tem coisa que eu não explico e não compreendo não. Sério? Sério? É coisa de quem? É coisa de Deus. Mas depois o senhor acaba entendendo? Depois eu acabo entendendo. Então quer dizer que às vezes na hora assim, né? Não se abre o leque. Nenhum homem é inteligente o suficiente para dizer, olha só aonde eu sou capaz de chegar, de maneira nenhuma. Deus, Ele então diz o seguinte, o povo é destruído por falta de sabedoria. Então olha para a palavra e fala assim, não seja ignorante, não seja parado, não seja uma pessoa então que não se preocupe em entender essas coisas de uma maneira melhor. Então assim, se eu venho na igreja, eu me envolvo com o culto, então eu estou me envolvendo com Deus? Exatamente. E por você se envolver com Deus, então você vai ter a direção para áreas da sua vida que nenhum homem pode te orientar. O senhor fala assim, não, o senhor pode me aconselhar, o senhor pode me dar aqui um bom conselho. Posso até orar por você, mas entenda isso aqui, olha. O Espírito Santo é que deverá entrar e falar e dirigir. Então, no caso aqui, vamos repetir isso daqui, olha, vamos lá, ó, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, quando eu busco o Espírito Santo, então, na verdade, eu estou querendo ver coisas, chegar àquela situação. O Espírito Santo, ele não é alguém que está no céu ouvindo a minha oração. O Espírito Santo, ele é alguém que está comigo e ele se coloca como meu ajudador, o meu amigo, o meu conselheiro, o meu guia. O Espírito Santo, então, ele vai me dirigir. Por exemplo, quando alguém cometeu um erro e disse assim, olha,
eu fiquei perturbado com o meu erro e o Espírito Santo me incomodou por causa do meu erro. Então nós falamos o seguinte: bom, primeiro, o Espírito Santo não te incomoda por causa do seu erro. Quem te incomoda com o erro, ou é o capeta que te acusa, ou a sua consciência que tem senso de responsabilidade. Como você transgride, a consciência diz: errou, né? Você pode errar sempre, e aí você vai cauterizar a consciência, ela não te incomoda mais. Mas quando você começa a errar nos primeiros erros, quando você fica caído, mal, porque errou, essa é uma reação da sua consciência que não aceita o erro. Afinal, você é até uma nova criatura, então tem uma nova maneira de pensar. Então, no caso, o Espírito Santo me acusa? Não, te ajuda a levantar. Então, ele me ajuda a permanecer na presença de Deus e ajuda também você ter essas coisas que nós andamos vendo em Joel, no capítulo 2. Volta para lá. É só os 2 livros. Joel, capítulo 2. É lá e cá, tá? Depois de Oséias, você acha aí. É onde você estava, né? Daniel, Oséias e Joel. Daniel, Oséias e Joel. Já voltou lá? Repete então, ó. E há de ser que depois derramarei, lá no 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda carne. Leia. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Vamos pensar um pouquinho. Dá uma olhada que ele fala o seguinte, ó. O Espírito Santo, ele vai ser derramado sobre todo mundo. Filhos, filhas, jovens, idosos, servos, servas. Então, não interessa se a pessoa é empregado ou patrão, homem ou mulher, jovem ou idoso, não. Então, eu me atrevo a dizer que o seu tempo, ele sempre é, guarda isso, diga, o meu tempo sempre é. Né? Você fala assim, não, mas eu tenho cabelos brancos, então você é mais experiente. E o seu tempo? Sempre. Então é o tempo do meu filho, mas também é o seu tempo. O seu filho vai fazer as escolhas dele, e você, as suas escolhas. E aí está dizendo o seguinte, que enquanto uns têm visões, outros sonham, e ele relaciona isso com a entrada do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem particularidades, capacitações que são divinas. Ele pode, por exemplo, ver aonde você não enxerga. Ele pode trazer um conhecimento aonde você não entende. Ele traz um livramento aonde você não conseguiria a vitória. O Espírito Santo, então, vai ser um alvo a ser perseguido por você, se você não o tem. E se eu tenho, então você vai tratar de fazer a presença dele crescer em você cada vez mais. Quando nós, então, colocamos aqui para você buscar o Espírito Santo, nós temos exatamente essa linha, profetizarão. No caso aqui, eu quero dar uma estendida para trazer você aqui à frente sobre essas coisas. E eu gostaria de colocar para você exatamente isso daqui, olha, quer ver? Nós estamos aí nesse primeiro aos Coríntios, tá bom? Eu vou só pegar uma colocação aqui, volta lá para primeiro aos Coríntios. Agora você coloca no capítulo 14. 1 aos Coríntios, capítulo 14, quem já chegou, diga amém. Você vai ler comigo exatamente o versículo 2, leia.
Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Leia o versículo 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Até aqui está bom. Perdoa, faltou o versículo 5, leia. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas. Vamos lá? Olha para mim. Fecha a Bíblia, fica em pé. Quando eu, então, falo em línguas, ô pastor, eu me edifico, a imagem é de uma bateria descarregada. Já viu uma bateria descarregada? Para que ela serve? Droga nenhuma. Agora, a ideia é essa, você dá uma carga nela, como é que ela fica? Ela, tá? Então, quando eu busco o Espírito Santo, eu me edifico. Quando eu busco o Espírito Santo, eu subo à altura de Deus de alguma maneira. Nessa altura, então, eu começo a me colocar do lado de coisas que Deus tem para mim. O senhor relaciona as duas coisas? Relaciono, sim. O senhor não acha que o Espírito Santo serve apenas para mandar um demônio embora? Se for só isso, então Deus é pobre pra caramba. A presença do poder em sua vida atrai coisas que Deus tem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma condição de viver uma vida melhor em vitórias? Não tenha dúvida, claro que tem. Ter o Espírito Santo me garante a salvação? Não, não te garante a salvação. O caráter, ele entra antes da manifestação do Espírito Santo. Mesmo assim, uma pessoa de caráter duvidoso poderia ser usado por ele? Pode. Agora, eu tenho que entender o princípio. Deus está usando aquele vaso porque quer ou com algum propósito. Então, eu vou entender esse princípio. Eu escolho andar em retidão e também escolho me encher do Espírito Santo.